Espírito Santo, silencia toda a voz das trevas ocultas e restaura a minha vida. Oração poderosa. Antes de qualquer palavra ser pronunciada em voz alta, existe algo acontecendo dentro de você que ninguém vê, mas que define tudo. Pensamentos que surgem sem aviso, pressões silenciosas, sentimentos que não fazem sentido e um peso invisível que insiste em permanecer. Esta mensagem não é para quem está confortável, é para quem percebe que algo precisa mudar agora. Se você sente que sua mente anda cansada sem motivo claro, se o seu coração carrega inquietações que não sabe explicar, se há um incômodo constante, como se algo estivesse tentando roubar sua paz de forma sutil, então este momento exige atenção total. Muitas batalhas não são barulhentas, elas são silenciosas, persistentes e profundas. E é exatamente por isso que tanta gente vive cansada, confusa ou emocionalmente drenada sem entender o porquê. A Bíblia revela uma verdade decisiva quando declara: Tu és o meu esconderijo, tu me preservarás da angústia e me cercarás de cânticos de livramento. Salmos 32:7. Essa passagem não fala de barulho, fala de proteção interior, de silêncio que guarda, de uma presença que age onde ninguém mais alcança. Hoje, você não está aqui por acaso. Este é um convite direto para uma autoanálise sincera, sem máscaras, sem defesas, sem distrações. O que tem falado dentro de você ultimamente? Que vozes têm influenciado suas decisões, seus medos, seus pensamentos mais profundos? Permanecer até o final desta oração não é apenas ouvir palavras, é permitir que algo seja alinhado, silenciado e restaurado dentro de você. Agora respire fundo, aquiete seu coração e prepare-se, porque a oração que começa a seguir não é comum. Ela é um posicionamento espiritual consciente, direcionado exatamente ao ponto onde sua vida mais precisa de restauração. Oremos. Espírito Santo, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, me encontro diante da sua santa presença, com reverência, temor e plena consciência de que somente o teu poder é capaz de agir onde nenhuma força humana alcança. Neste instante, eu clamo para que toda voz das trevas ocultas seja imediatamente silenciada. Toda influência invisível que tenta falar à minha mente, distorcer meus pensamentos, gerar confusão, medo ou desgaste interior, perde agora sua autoridade. Que se calem os sussurros que operam no oculto, que sejam interrompidas as interferências que tentam enfraquecer minha fé e comprometer minha paz. Eu reconheço que existem batalhas que não se manifestam externamente, mas se alojam no íntimo. E é exatamente nesse lugar que eu te peço. Age com poder, estabelece ordem, impõe silêncio espiritual e inicia uma restauração profunda e verdadeira em minha vida. Espírito Santo, eu te peço que visites agora cada pensamento que não nasceu da verdade. Toda ideia que insiste em retornar, toda lembrança que tenta se impor como sentença, toda pressão interna que não consigo explicar, seja confrontada pela tua presença. Silencia as vozes que alimentam insegurança, culpa, medo do futuro e sensação de fracasso. Onde houve ruído constante, estabelece clareza. Onde existiu confusão, traz discernimento. Onde a mente foi atacada por cansaço emocional, traz renovação e equilíbrio. Que meu interior reconheça tua autoridade e se alinhe à tua direção, para que nenhuma palavra contrária encontre espaço para permanecer. Espírito Santo, eu entrego a ti as áreas da minha vida onde o silêncio foi quebrado por opressões sutis. Há pressões que não gritam, mas corroem. Há ataques que não se veem, mas enfraquecem. Por isso, eu te peço, cala toda voz que tenta gerar desânimo, apatia espiritual ou perda de propósito. Que nenhuma influência contrária tenha acesso à minha consciência. Restaura minha sensibilidade espiritual, fortalece minha percepção e devolve firmeza ao meu coração.
que eu volte a ouvir somente aquilo que edifica, orienta e conduz à estabilidade interior. Espírito Santo, entra agora nos ambientes internos da minha alma, onde houve desgaste contínuo, onde eu comecei a duvidar de mim mesmo, onde passei a questionar meu valor, onde pensamentos repetitivos tentaram me aprisionar. Age com autoridade. Silencia toda narrativa negativa que tenta se apresentar como verdade absoluta. Reconstrói minha identidade emocional e espiritual com base na tua ação restauradora. Que minha mente seja reeducada pela paz. Que minhas emoções sejam reorganizadas pela segurança e que meu interior volte a experimentar leveza, confiança e direção clara. Espírito Santo, eu te peço que interrompas agora qualquer ciclo invisível de opressão que esteja tentando se repetir na minha vida. Tudo aquilo que age de forma persistente, silenciosa e desgastante seja quebrado. Que nenhuma voz contrária tenha permissão para se instalar, permanecer ou retornar. Estabelece limites espirituais claros, fortalece minhas defesas internas e restaura minha capacidade de permanecer firme mesmo diante de pressões. Que eu não viva mais reagindo a influências ocultas, mas caminhe com domínio, lucidez e estabilidade interior. Espírito Santo, que este momento marque o início de um novo estado interior. Um tempo onde o silêncio que prevalece não é vazio, mas cheio de paz, segurança e clareza. Que toda voz das trevas ocultas esteja definitivamente calada e que a restauração comece agora, de dentro para fora. Reorganiza minha vida, fortalece minha fé, estabiliza meus pensamentos e conduz meus passos com sabedoria. Que o que antes tentava me enfraquecer seja substituído por firmeza e que eu siga adiante sustentado por equilíbrio, discernimento e confiança renovada. Espírito Santo, volto-me agora para o lugar mais sensível da minha existência, aquele que guarda marcas que ninguém vê e dores que raramente são ditas em voz alta. Há feridas que não sangram externamente, mas influenciam pensamentos, reações e escolhas. Hoje eu te peço que intervenhas exatamente nesses espaços internos, onde o tempo passou, mas a dor permaneceu. Toda lembrança que ainda carrega peso emocional, toda experiência que deixou rastros de insegurança ou medo, seja tocada pela tua ação restauradora. Que nada do que ficou mal resolvido continue definindo quem eu sou ou como eu vivo. Restaura meu interior com equilíbrio, verdade e firmeza. Espírito Santo, entra nas áreas onde o silêncio se tornou refúgio por causa do sofrimento. Onde aprendi a não falar para não ser ferido. Onde me calei para sobreviver emocionalmente, age agora com cuidado e autoridade. Silencia o eco da dor que ainda tenta se manifestar através da ansiedade, da irritação ou da tristeza sem explicação. Reorganiza meus sentimentos, cura as rupturas internas e devolve segurança à minha alma. Que meu interior deixe de ser um campo de resistência e passe a ser um lugar de estabilidade e fortalecimento contínuo. Espírito Santo, eu te entrego as feridas que moldaram comportamentos que já não quero repetir. Reações defensivas, distanciamento emocional, medo de confiar ou de se entregar plenamente. Tudo isso nasceu de experiências que machucaram profundamente. Hoje, eu não peço apenas alívio, mas transformação. Restaura minha capacidade de sentir sem medo, de me relacionar sem desconfiança constante, de viver sem estar sempre em alerta. Que o passado perca o poder de ditar minhas atitudes e que a restauração reposicione meu coração em um lugar de maturidade e equilíbrio. Espírito Santo, visita agora as áreas onde a dor foi normalizada, onde eu me acostumei a viver carregando pesos internos como se fossem parte da minha identidade. Que essa aceitação silenciosa do sofrimento seja interrompida. Eu não fui criado para viver preso a feridas não tratadas. Silencia toda voz interior que tenta justificar a permanência da dor
e estabelece um novo padrão emocional baseado em segurança, clareza e fortalecimento interior. Que minha alma volte a experimentar leveza sem culpa e tranquilidade sem medo de recaídas. Espírito Santo, restaura minha percepção sobre mim mesmo. Onde a dor distorceu minha autoimagem, corrige com verdade. Onde experiências negativas diminuíram minha confiança, reconstrói com firmeza. Que eu não me veja mais a partir das marcas que recebi, mas a partir da restauração que está acontecendo agora. Silencia toda narrativa interna que tenta me limitar por causa do que vivi e reposiciona minha identidade em um lugar de crescimento, aprendizado e fortalecimento contínuo. Espírito Santo, que este seja um ponto de virada interior. Que as feridas deixem de ser fontes de dor constante e passem a ser sinais de superação e amadurecimento. Restaura meu interior de forma profunda, consciente e definitiva. Que minha vida emocional seja reorganizada. Que minha mente encontre descanso e que meu coração volte a pulsar com esperança, segurança e estabilidade. Que a restauração comece dentro de mim e se manifeste em cada área da minha vida, de maneira clara, firme e transformadora. Espírito Santo, eu reconheço que a mente é um dos campos mais sensíveis da minha vida, e é exatamente ali que muitas batalhas silenciosas tentam se estabelecer. Pensamentos desordenados, dúvidas insistentes e questionamentos repetitivos têm tentado confundir minhas decisões e enfraquecer minha segurança interior. Hoje eu te peço que assumas o controle absoluto da minha mente. Silencia toda confusão que tenta se disfarçar de lógica, toda inquietação que rouba minha clareza e toda pressão mental que me impede de avançar com firmeza. Estabelece ordem onde houve desorganização e lucidez onde a confusão tentou dominar. Espírito Santo, visita agora cada pensamento que não produz paz, ideias que surgem sem fundamento, preocupações excessivas e cenários negativos que se repetem constantemente sejam interrompidos pela tua presença. Que minha mente deixe de ser um espaço de conflito e passe a ser um ambiente de direção e equilíbrio. Restaura minha capacidade de raciocinar com serenidade, de avaliar situações com maturidade e de escolher caminhos sem medo de errar. Que a confusão não dite mais o ritmo da minha vida, mas que a clareza conduza cada passo. Espírito Santo, eu entrego a Ti os momentos em que a indecisão me paralisou. Há escolhas que se tornaram pesadas porque a mente estava sobrecarregada, confusa e exausta. Hoje eu te peço que removas esse peso mental. Silencia o excesso de pensamentos que disputam atenção ao mesmo tempo e devolve simplicidade ao meu processo de decisão. Que eu aprenda a discernir o que é essencial, a descartar o que gera ruído e a caminhar com firmeza mesmo quando nem tudo está totalmente definido. Espírito Santo, entra nos ciclos mentais repetitivos que têm tentado me aprisionar. Pensamentos que retornam sem trazer solução, análises que apenas alimentam ansiedade e reflexões que drenam energia sejam quebradas agora. Restaura minha mente para funcionar com equilíbrio, foco e estabilidade. Que eu não fique preso a labirintos internos, mas avance com clareza emocional e intelectual. Que minha mente seja treinada para repousar, reorganizar e seguir adiante sem desgaste constante. Espírito Santo, reorganiza minha percepção da realidade. Onde a confusão distorceu fatos, traz alinhamento. Onde a mente exagerou problemas, traz proporção. Onde a insegurança criou dúvidas desnecessárias, traz confiança. Que eu enxergue as situações como elas realmente são, sem amplificações negativas ou interpretações distorcidas. Restaura minha visão interior para que eu lide com a vida de forma objetiva, equilibrada e consciente, sem carregar pesos que não me pertencem. Espírito Santo,
Que a partir deste momento minha mente experimente um novo estado de funcionamento. Um estado marcado por clareza, firmeza e tranquilidade interior. Que a confusão perca completamente o espaço que ocupava e que a ordem se estabeleça de forma contínua. Restaura minha capacidade de pensar com paz, decidir com segurança e avançar com confiança. Que minha mente seja um instrumento de direção e não um campo de batalha, refletindo equilíbrio, lucidez e estabilidade em todas as áreas da minha vida. Espírito Santo, eu reconheço que minhas emoções têm sido pressionadas de maneiras que nem sempre consigo explicar. Há sentimentos que surgem sem aviso, oscilações internas que afetam meu ânimo, meu foco e minha capacidade de permanecer firme. Hoje, eu te peço que intervenhas diretamente nesse campo sensível da minha vida. Silencia toda instabilidade emocional que tenta dominar meu interior e estabelece uma paz que não depende das circunstâncias. Onde houve agitação constante, traz serenidade. Onde o coração ficou sobrecarregado, traz alívio profundo e restaurador. Espírito Santo, visita agora os momentos em que minhas emoções foram feridas por situações inesperadas, palavras duras ou frustrações acumuladas. Muitas dessas experiências não foram resolvidas, apenas empurradas para dentro, e continuam influenciando reações, pensamentos e decisões. Hoje, eu não quero apenas suportar, eu quero ser restaurado. Silencia o impacto dessas memórias emocionais e reorganiza meu interior com equilíbrio e segurança. Que eu não viva reagindo ao passado, mas respondendo com maturidade ao presente. Espírito Santo, entra nas áreas onde a ansiedade tentou se instalar como rotina. Onde o coração acelerou sem motivo aparente, onde a inquietação roubou o descanso e onde a tensão se tornou constante. Silencia esse estado de alerta permanente que desgasta minha alma. Restaura meu ritmo emocional para que eu viva com estabilidade, domínio próprio e tranquilidade. Que meu coração volte a bater em harmonia com a paz e não sob a pressão de expectativas ou medos invisíveis. Espírito Santo, eu te entrego as emoções que foram reprimidas por medo de demonstrar fragilidade. Tristezas guardadas, frustrações não expressas e dores silenciosas que foram ignoradas por muito tempo. Silencia a necessidade de carregar tudo sozinho e estabelece um ambiente interior seguro, onde a cura emocional possa acontecer de forma consciente e profunda. Restaura minha capacidade de sentir sem ser dominado pelos sentimentos, de reconhecer emoções sem ser controlado por elas. Espírito Santo, ajusta agora minhas reações emocionais. Onde impulsos surgiram antes da reflexão, traz equilíbrio. Onde a irritação se manifestou com facilidade, traz paciência. Onde o desânimo tentou se impor, traz firmeza interior. Silencia respostas emocionais desproporcionais e reconstrói minha maturidade emocional. Que eu reaja com sabedoria, fale com ponderação e viva com estabilidade, mesmo quando sou confrontado por situações desafiadoras. Espírito Santo, que a restauração emocional que começa agora se torne permanente. Que meu interior não seja mais governado por oscilações, mas por equilíbrio. Que a paz estabelecida seja constante, firme e perceptível. Silencia toda a instabilidade emocional que tentou roubar minha alegria e devolve segurança ao meu coração. Que eu viva com tranquilidade consciente, emoções organizadas e um estado interior fortalecido, refletindo serenidade, domínio próprio e estabilidade em cada área da minha vida. Espírito Santo, eu entendo que existem vozes interiores que não vêm de fora, mas se levantam dentro de mim, com tom de acusação, julgamento e condenação constante. São pensamentos que retornam trazendo erros antigos, decisões passadas e falhas que já deveriam estar superadas, mas que insistem em falar como se ainda tivessem autoridade. Hoje eu te peço que intervenhas diretamente nesse campo interno. Silencia
toda acusação que tenta enfraquecer minha consciência e roubar minha paz. Que nenhuma lembrança seja usada como arma contra minha estabilidade emocional e espiritual. Espírito Santo, entra agora nos lugares onde a culpa foi se acumulando silenciosamente, onde eu comecei a me cobrar além do limite, a me julgar com dureza e a carregar pesos que não produzem crescimento, mas desgaste. Silencia esse ciclo interno de autocrítica destrutiva. Restaura minha consciência com verdade e equilíbrio, para que eu reconheça responsabilidades sem me aprisionar a elas. Que eu aprenda com o passado sem viver refém dele, caminhando com maturidade e não com condenação constante. Espírito Santo, há pensamentos que tentam me convencer de que eu não sou suficiente, de que sempre falta algo, de que nunca é o bastante. Essas acusações silenciosas minam a confiança, enfraquecem decisões e geram insegurança contínua. Hoje eu te peço que cales essas vozes interiores. Restaura minha percepção sobre quem eu sou e sobre o valor da minha caminhada. Que minha mente seja alinhada à verdade e não a julgamentos internos distorcidos que apenas produzem medo e paralisia. Espírito Santo, visita agora as áreas onde o arrependimento se transformou em peso excessivo, onde aquilo que deveria gerar aprendizado passou a gerar opressão emocional. Silencia a repetição mental de falhas já enfrentadas e reorganiza minha consciência para viver em crescimento, não em punição contínua. Restaura minha capacidade de seguir em frente com firmeza, sem carregar culpas que já não têm propósito construtivo. Que meu interior seja um espaço de responsabilidade saudável e não de condenação constante. Espírito Santo, quebra o hábito interno de me definir pelos meus erros. Silencia toda narrativa que tenta reduzir minha história a momentos negativos. Restaura minha identidade com base em amadurecimento, superação e reconstrução. Que eu me veja como alguém em processo de fortalecimento e não como alguém preso a falhas antigas. Ajusta minha consciência para que eu viva com equilíbrio emocional, clareza interior e segurança, sem a necessidade de me punir continuamente. Espírito Santo, que a partir deste momento minha consciência seja governada pela verdade, pela responsabilidade equilibrada e pela restauração interior. Que toda acusação silenciosa perca força, que toda condenação interna seja calada e que a paz ocupe o lugar do peso emocional. Restaura minha liberdade interior para que eu viva com leveza, firmeza e clareza, seguindo adiante sem correntes invisíveis, com a mente em ordem e o coração fortalecido. Espírito Santo, eu sei que ao longo da minha caminhada muitas vozes tentaram definir quem eu sou. Palavras ditas em momentos de fragilidade, rótulos impostos por experiências negativas e conclusões tiradas a partir de erros passados foram se acumulando dentro de mim. Hoje eu te peço que intervenhas diretamente nesse ponto central da minha vida. Silencia toda mentira que tentou moldar minha identidade e assume o controle da forma como eu me vejo. Que nenhuma definição equivocada continue determinando meu valor, minhas escolhas ou minha postura diante da vida. Espírito Santo, entra nas áreas onde a insegurança se instalou como consequência de rejeições, comparações e frustrações. Onde eu passei a duvidar de mim mesmo, da minha capacidade e do meu propósito, age agora com restauração profunda. Silencia as vozes internas que dizem que não sou capaz, que não sou suficiente ou que sempre ficarei aquém. Reconstrói minha identidade com firmeza, clareza e equilíbrio, para que eu caminhe com consciência do meu valor e estabilidade interior. Espírito Santo, eu te entrego as marcas deixadas por experiências que distorceram minha autoimagem. Situações que me fizeram encolher, me esconder ou diminuir minha presença para evitar novas dores. Silencia esse mecanismo interno de autoproteção, que se transformou em limitação. Restaura minha confiança para que eu viva sem medo de ocupar meu espaço,
sem receio de expressar quem sou e sem a necessidade de me moldar às expectativas alheias. Que minha identidade seja fortalecida e não fragmentada pelas circunstâncias. Espírito Santo, ajusta agora a forma como eu me percebo diante dos desafios. Onde a identidade foi construída sobre falhas, reconstrói sobre aprendizado. Onde foi formada a partir de perdas, reconstrói sobre amadurecimento. Silencia toda a narrativa interna que tenta me prender a versões antigas de mim mesmo. Que eu avance consciente de que estou em constante crescimento e que minha identidade seja dinâmica, fortalecida e alinhada com aquilo que está sendo restaurado em mim. Espírito Santo, remove toda a confusão entre quem eu sou e o que eu vivi. Experiências não me definem, erros não me rotulam e quedas não determinam meu destino. Silencia essas associações equivocadas e restaura uma identidade sólida, baseada em equilíbrio emocional, maturidade e clareza interior. Que eu não carregue mais o peso de me identificar com dores passadas, mas caminhe com segurança em quem estou me tornando. Espírito Santo, que a restauração da minha identidade se estabeleça de forma definitiva, que eu viva com consciência, firmeza e tranquilidade interior, sem oscilações constantes sobre meu valor. Silencia toda mentira que tentou se infiltrar na minha percepção e estabelece uma identidade fortalecida, confiante e equilibrada. Que minha vida reflita essa restauração, com atitudes seguras, decisões conscientes e um coração livre para avançar com clareza, estabilidade e propósito renovado. Espírito Santo, eu entendo que o medo do futuro tem tentado falar mais alto do que a confiança. Pensamentos antecipados, cenários negativos e preocupações constantes têm ocupado espaço na minha mente, roubando minha tranquilidade e enfraquecendo minha capacidade de avançar com firmeza. Hoje eu te peço que intervenhas diretamente nesse ponto sensível. Silencia toda a ansiedade relacionada ao amanhã, toda a expectativa carregada de insegurança e toda a previsão que tenta me paralisar antes mesmo dos acontecimentos. Estabelece calma onde o medo tentou governar e firmeza onde a incerteza tentou dominar. Espírito Santo, entra agora nos lugares onde o desconhecido se transformou em ameaça, onde eu comecei a temer decisões, mudanças e novos ciclos por receio de errar ou perder o controle. Silencia esse estado interno de alerta constante que desgasta minha energia emocional. Restaura minha confiança para caminhar passo a passo, sem a necessidade de enxergar tudo antecipadamente. Que eu aprenda a avançar com segurança mesmo quando o caminho ainda não está totalmente claro, sustentado por equilíbrio e discernimento. Espírito Santo, eu te entrego os pensamentos que projetam perdas antes do tempo, fracassos antes da tentativa e dores antes da experiência. Essas projeções silenciosas têm enfraquecido minha coragem e limitado minhas escolhas. Hoje eu te peço que cales essas vozes internas que antecipam o pior. Restaura minha capacidade de esperar com serenidade, planejar com sabedoria e agir com confiança. Que o futuro deixe de ser uma fonte de medo e passe a ser um espaço de possibilidade e crescimento. Espírito Santo, reorganiza minha relação com o tempo. Onde a pressa gerou ansiedade, traz paciência. Onde a demora produziu frustração, traz entendimento. Silencia a comparação com o ritmo dos outros e estabelece segurança no meu próprio processo. Que eu não viva tentando acelerar etapas por medo de ficar para trás, mas caminhe com constância, consciente de que cada fase tem seu propósito e seu aprendizado. Espírito Santo, ajusta agora minhas expectativas. Onde eu esperei controle absoluto, ensina-me confiança. Onde eu busquei garantias excessivas, ensina-me equilíbrio. Silencia a necessidade de prever tudo para me sentir seguro. Restaura minha capacidade de viver o presente com estabilidade emocional, sem ser refém do que ainda não aconteceu.
Que meu coração permaneça firme hoje, sem ser constantemente puxado para um amanhã incerto. Espírito Santo, que a partir deste momento o medo do futuro perca completamente a influência sobre minha vida. Que eu avance com serenidade, decisões conscientes e coragem equilibrada. Silencia toda a ansiedade antecipatória e estabelece confiança constante em cada passo. Restaura minha paz interior para que eu viva com tranquilidade, segurança e firmeza, caminhando sem temor, sustentado por clareza, equilíbrio e esperança renovada. Espírito Santo, eu reconheço que o descanso interior é uma das áreas mais atacadas da minha vida. Mesmo quando o corpo para, a mente continua agitada, revisitando problemas, revivendo diálogos, antecipando situações e criando ruídos constantes. Hoje eu te peço que intervenhas nesse desgaste silencioso. Silencia toda agitação interna que impede meu repouso verdadeiro. Onde o cansaço se acumulou sem alívio, traz renovação. Onde a mente se acostumou à inquietação, estabelece tranquilidade profunda e consciente. Espírito Santo, entra agora nos momentos em que o silêncio externo não trouxe descanso interno. Há noites em que o corpo está deitado, mas o coração permanece em alerta. Pensamentos excessivos, preocupações recorrentes e tensão acumulada têm roubado minha paz. Silencia esse fluxo contínuo de pensamentos que não produzem solução, apenas desgaste. Restaura minha capacidade de desligar, de confiar e de permitir que o descanso aconteça sem resistência ou culpa. Espírito Santo, eu te entrego o peso emocional que carrego ao longo do dia e que se manifesta quando tento parar. Responsabilidades, cobranças internas e expectativas excessivas têm impedido meu interior de relaxar. Silencia a necessidade de estar sempre resolvendo, prevendo ou controlando tudo. Restaura um estado interior de segurança, onde posso repousar sem medo de perder algo ou falhar. Que meu descanso não seja apenas físico, mas mental e emocional. Espírito Santo, reorganiza meu ritmo interno. Onde a pressa se tornou hábito, traz desaceleração consciente. Onde a tensão virou padrão, estabelece leveza. Silencia a urgência constante que me faz viver sempre acelerado, mesmo quando não há motivo real. Restaura um ritmo saudável, onde há equilíbrio entre ação e pausa, esforço e recuperação. Que eu aprenda a respeitar meus limites sem culpa e a reconhecer o descanso como parte essencial da restauração. Espírito Santo, visita agora os lugares onde o descanso foi substituído por distrações que não restauram. Silencia a fuga constante através de estímulos excessivos que apenas cansam ainda mais a mente. Restaura a qualidade do meu repouso para que ele seja verdadeiro, profundo e restaurador. Que meu interior encontre quietude sem a necessidade de ruído externo. E que a paz se torne um estado natural, não uma exceção rara. Espírito Santo, que a partir deste momento o descanso interior seja restabelecido de forma contínua. Que minha mente aprenda a repousar, meu coração a confiar e meu corpo a responder com renovação. Silencia toda inquietação que tentou dominar meus momentos de pausa e estabelece um estado interior de tranquilidade, segurança e equilíbrio. Que eu viva com mais leveza, clareza e vigor, sustentado por um descanso que restaura profundamente cada área da minha vida. Espírito Santo, muitas vezes, sem perceber, passei a medir minha vida, minhas conquistas e meu valor a partir da trajetória de outras pessoas. Hoje eu te peço que intervenhas diretamente nesse ponto sensível. Silencia toda comparação que gera frustração, ansiedade ou sensação de atraso. Que meu coração seja liberto dessa necessidade constante de medir, competir ou provar algo, e que a paz volte a ocupar o centro do meu interior. Espírito Santo, entra agora nos lugares onde a comparação roubou minha satisfação, onde eu deixei de reconhecer meus próprios avanços porque estava olhando para o progresso alheio. Age com restauração. Silencia a voz interna que diz que eu deveria estar em outro lugar
em outro nível ou vivendo outra realidade. Restaura minha capacidade de valorizar meu próprio caminho, meu tempo e minhas experiências. Que eu reconheça que cada processo é único e que o meu não é menor, apenas diferente. Espírito Santo, eu te entrego o desgaste emocional causado pela observação constante da vida dos outros. Imagens, histórias e resultados alheios passaram a influenciar minha autoestima e minhas expectativas. Silencia essa influência que distorce minha percepção da realidade. Restaura minha visão para que eu enxergue minha própria história com clareza, gratidão e equilíbrio. Que eu não viva mais distraído pela trajetória alheia, mas atento ao que está sendo construído dentro de mim. Espírito Santo, ajusta agora meu senso de propósito. Onde a comparação me fez questionar meu valor, reafirma minha identidade. Onde me fez acelerar etapas por medo de ficar para trás, traz paciência. Silencia a pressa que nasce da comparação e estabelece segurança no meu ritmo. Que eu caminhe com constância, sem ansiedade, entendendo que cada fase tem seu tempo certo e seu aprendizado necessário. Espírito Santo, quebra a necessidade interna de validação externa. Onde eu busquei reconhecimento para me sentir suficiente, restaura contentamento. Silencia o desejo de aprovação que nasce da comparação e reconstrói minha confiança interior. Que eu encontre satisfação em viver de acordo com minha consciência, meus valores e meu processo, sem depender da avaliação ou do sucesso aparente de outras pessoas. Espírito Santo, que a partir deste momento a comparação perca completamente a influência sobre minha vida. Que meu olhar esteja focado no meu próprio caminho, no meu crescimento e no que está sendo restaurado dentro de mim. Silencia toda distração que tenta me afastar da minha jornada e estabelece contentamento, direção e equilíbrio interior. Que eu viva com segurança, gratidão e clareza, caminhando firme no meu tempo, no meu propósito e na minha própria história. Espírito Santo, momentos de indecisão, dúvidas constantes e escolhas adiadas têm gerado insegurança e desgaste interior. Hoje eu te peço que intervenhas diretamente nesse ponto decisivo da minha vida. Silencia toda confusão que impede meus passos de avançarem com firmeza. Onde caminhos pareceram nebulosos, traz clareza. Onde escolhas pareceram pesadas, traz discernimento. Que minha vida não seja guiada pela incerteza, mas por uma direção segura e consciente. Espírito Santo, entra agora nos momentos em que fiquei paralisado por medo de errar. Onde a dúvida me fez recuar, onde o excesso de opções me confundiu e onde o receio das consequências bloqueou minhas decisões. Silencia esse conflito interno que transforma escolhas simples em fardos emocionais. Restaura minha capacidade de decidir com serenidade, assumindo responsabilidades sem ansiedade e avançando com confiança, mesmo quando o cenário não está completamente definido. Espírito Santo, eu te entrego as decisões do passado que ainda ecoam como questionamentos no presente. Escolhas que fiz, caminhos que tomei e situações que não posso mudar tentaram enfraquecer minha confiança para decidir novamente. Hoje, eu te peço que cales esse eco interno. Restaura minha segurança emocional para compreender que decisões fazem parte do crescimento e que o erro não define meu destino. Que eu avance sem carregar o peso da culpa ou do arrependimento excessivo. Espírito Santo, organiza minha visão sobre o futuro. Onde havia confusão sobre qual caminho seguir, estabelece alinhamento. Onde havia múltiplas vozes disputando minha atenção, silencia todas elas e deixa apenas o essencial. Restaura minha sensibilidade para reconhecer o que edifica, o que fortalece e o que conduz à estabilidade. Que minhas escolhas sejam fruto de clareza interior e não de pressão externa ou medo interno. Espírito Santo, ajusta agora meu processo de decisão. Onde agi por impulso, traz reflexão. Onde fiquei preso à análise excessiva, traz ação equilibrada.
silencia extremos que me afastam da direção correta e estabelece um ponto de equilíbrio entre pensar e agir. Que eu aprenda a ouvir com atenção, decidir com responsabilidade e seguir adiante com firmeza, sem oscilar a cada desafio. Espírito Santo, que a partir deste momento minha vida seja conduzida por direção clara e passos seguros. Que toda indecisão seja substituída por discernimento, toda paralisia por movimento consciente e toda confusão por alinhamento interior. Silencia a desorientação que tentou dominar minha caminhada e estabelece uma rota firme, estável e contínua. Que eu avance com confiança, sabendo que cada decisão será sustentada por clareza, equilíbrio e segurança renovada. Espírito Santo, eu reconheço que existem opressões que não se manifestam de forma evidente, mas atuam de maneira silenciosa, contínua e desgastante. São pressões que não fazem barulho, mas enfraquecem, que não se mostram claramente, mas roubam energia, ânimo e clareza. Hoje, eu te peço que intervenhas diretamente nesse campo invisível. Silencia toda a opressão oculta que tenta agir sobre minha mente, minhas emoções e minhas decisões. Que nada opere no oculto contra a minha estabilidade interior. Estabelece agora um ambiente de segurança, firmeza e proteção dentro de mim. Espírito Santo, entra nos lugares onde senti um peso sem causa aparente, um cansaço que não passa, uma desmotivação que surge sem explicação lógica. Essas opressões sutis têm tentado se normalizar na minha rotina, mas hoje eu não as aceito mais. Silencia toda a força que tenta drenar minha vitalidade emocional e espiritual. Restaura minha força interior, devolve minha disposição e reorganiza meu estado interno para que eu viva com leveza, clareza e resistência saudável diante das pressões. Espírito Santo, eu te entrego os momentos em que senti meu interior enfraquecido sem entender o motivo. Onde houve sensação de sufocamento emocional, falta de ânimo ou dificuldade de manter constância, age agora com autoridade. Silencia toda a influência que tenta gerar opressão disfarçada de rotina ou desgaste natural. Restaura minha capacidade de permanecer firme, focado e equilibrado, sem viver sob um peso constante que não me pertence. Espírito Santo, rompe agora todo o ciclo invisível de opressão persistente. Tudo aquilo que tenta se repetir silenciosamente, afetando meu humor, minha motivação e minha clareza, seja interrompido. Silencia essa atuação contínua que enfraquece aos poucos, estabelece limites espirituais claros e fortalece meu interior para que nenhuma opressão encontre espaço para retornar. Que eu viva com domínio interno e não sob influência de pressões ocultas. Espírito Santo, restaura minha sensibilidade para perceber quando algo não está alinhado. Onde a opressão tentou se esconder atrás do cansaço comum, traz discernimento. Onde tentou se disfarçar de desânimo passageiro, traz clareza. Silencia toda a normalização do peso emocional excessivo e estabelece um padrão de vida marcado por equilíbrio, leveza e consciência interior. Que eu reconheça rapidamente qualquer interferência e permaneça firme. Espírito Santo, que a partir deste momento toda opressão invisível perca completamente sua influência sobre minha vida. Que meu interior seja fortalecido, protegido e estabilizado. Silencia definitivamente toda a atuação oculta que tentou me enfraquecer e restaura minha vida com firmeza, clareza e paz constante. Que eu viva com liberdade interior, resistência emocional e segurança plena, caminhando sem pesos ocultos, sustentado por equilíbrio e força renovada. Espírito Santo, eu me coloco novamente em consciência diante da tua ação, reconhecendo que a restauração que começou não é um evento isolado, mas um processo vivo que precisa ser sustentado diariamente. Há transformações que iniciam no silêncio, longe dos olhos humanos, mas profundamente eficazes no interior.
Hoje eu te peço que consolides tudo aquilo que foi restaurado até aqui, para que nenhuma instabilidade retorne e nenhum espaço vazio seja novamente ocupado por ruídos internos. Estabelece uma proteção contínua sobre minha mente, minhas emoções e minhas decisões, para que eu caminhe com firmeza e estabilidade em cada área da minha vida. Espírito Santo, guarda o que foi reorganizado dentro de mim. Onde pensamentos foram alinhados, preserva a clareza. Onde emoções foram estabilizadas, sustenta o equilíbrio. Onde decisões começaram a ganhar direção, mantém a firmeza. Silencia qualquer tentativa de retrocesso emocional ou mental que queira me conduzir novamente a padrões antigos. Que eu não volte a estados de confusão, desgaste ou insegurança, mas permaneça consciente da restauração que está em curso. Fortalece minha vigilância interior para que eu reconheça rapidamente qualquer interferência e não permita que ela se estabeleça. Espírito Santo, eu te peço que estabeleças um ambiente interno protegido, que minha mente seja um lugar de discernimento e não de conflito, que meu coração seja um espaço de segurança e não de medo, que minhas emoções sejam guiadas por equilíbrio e não por impulsos desordenados. Silencia qualquer influência externa que tente desestabilizar o que está sendo construído dentro de mim. Que palavras negativas, situações desgastantes ou pressões invisíveis não tenham força para romper a paz que foi estabelecida. Espírito Santo, fortalece minha capacidade de permanecer firme, mesmo quando o ambiente ao redor não é favorável. Que eu não dependa de circunstâncias externas para manter meu equilíbrio interior. Silencia a necessidade de validação constante, de aprovação excessiva ou de controle absoluto. Restaura em mim uma confiança madura, consciente e estável. Que eu caminhe com serenidade, sabendo que aquilo que está protegido por ti não se perde facilmente e não se desfaz com facilidade. Espírito Santo, ensina-me a cooperar com a restauração que está acontecendo. Que minhas escolhas reflitam o alinhamento interior que recebi. Que meus pensamentos sejam filtrados pela clareza e não pela ansiedade. Que minhas palavras sejam guiadas pela sabedoria e não pela reação emocional. Silencia impulsos que tentam me levar a atitudes precipitadas e fortalece minha disciplina emocional e mental. Que minha vida diária se torne uma extensão da restauração que começou em oração. Espírito Santo, protege minha rotina. Onde o desgaste costuma se acumular, traz leveza. Onde a pressão diária tenta gerar cansaço excessivo, traz organização interior. Silencia a sobrecarga que nasce da falta de limites e restaura um ritmo saudável entre responsabilidade e descanso. Que eu viva com constância, sem extremos, sem oscilações intensas e sem instabilidade emocional recorrente. Que cada dia seja conduzido com equilíbrio e consciência. Espírito Santo, guarda minha mente durante os momentos de silêncio. Que o vazio não seja preenchido por pensamentos negativos ou preocupações desnecessárias. Que o descanso seja realmente restaurador e que a quietude seja um espaço de fortalecimento e não de inquietação. Silencia qualquer tentativa de perturbar minha paz nos momentos em que estou só comigo mesmo. Restaura minha capacidade de estar em silêncio sem ansiedade e de repousar sem culpa. Espírito Santo, estabelece um selo de proteção sobre minha história. Que o que foi tratado nesta oração não seja apenas lembrado, mas vivido. Que a restauração se torne visível nas minhas atitudes, no meu comportamento e na forma como enfrento desafios. Silencia definitivamente toda a voz das trevas ocultas que tentou interferir no meu caminho e fortalece minha caminhada para que eu siga adiante com segurança, clareza e maturidade emocional. Espírito Santo, que esta consolidação seja duradoura. Que minha vida não volte a ciclos repetitivos de desgaste, confusão ou instabilidade.
restaura minha constância, fortalece minha perseverança e sustenta minha paz. Que eu caminhe com firmeza, protegido interiormente, consciente da tua ação e seguro de que aquilo que foi restaurado está sendo guardado com cuidado. Que minha vida reflita equilíbrio, clareza e estabilidade, hoje e nos dias que virão. Espírito Santo, eu entendo que depois de toda restauração é necessário alinhamento para que nada dentro de mim caminhe em direções opostas. Muitas vezes a mente entende, o coração sente, mas os passos seguem confusos. Hoje eu te peço que alinhes completamente tudo o que sou, que meus pensamentos, emoções, decisões e atitudes caminhem na mesma direção, sem conflitos internos, sem divisões silenciosas, sem resistências ocultas. Silencia qualquer desalinhamento que ainda exista e estabelece unidade interior para que eu viva com coerência, firmeza e estabilidade. Espírito Santo, entra agora nos lugares onde ainda há contradição interna, onde sei o que é certo, mas sinto dificuldade em sustentar, onde desejo avançar, mas algo por dentro ainda hesita. Silencia essas rupturas internas que enfraquecem minha constância. Restaura meu alinhamento emocional para que eu não viva dividido entre o que penso e o que faço. Que meu interior caminhe em harmonia, fortalecendo minha capacidade de permanecer firme nas decisões que preciso sustentar. Espírito Santo, eu te entrego meus caminhos. Há áreas da minha vida que ainda parecem indefinidas, situações que exigem posicionamento e escolhas que pedem maturidade. Silencia toda a indecisão gerada por medo, insegurança ou excesso de análise. Alinha meus passos com clareza e serenidade, para que eu não caminhe por impulso, nem permaneça paralisado. Que cada decisão seja fruto de equilíbrio interior e não de pressão externa ou confusão emocional. Espírito Santo, ajusta minha visão sobre o tempo. Onde tentei acelerar processos, traz paciência. Onde desanimei por demora, traz perseverança. Silencia a ansiedade que nasce da expectativa desordenada e restaura minha confiança no processo correto. Que eu compreenda que alinhamento também envolve respeitar etapas, amadurecer escolhas e sustentar decisões ao longo do tempo. Que eu caminhe sem pressa, mas sem estagnação, firme e consciente. Espírito Santo, alinha minha comunicação interior. Onde meus pensamentos se tornam duros comigo mesmo, traz equilíbrio. Onde minha autocrítica se transforma em sabotagem, silencia. Restaura uma forma saudável de dialogar comigo mesmo, sem acusações constantes, sem cobranças excessivas e sem desvalorização pessoal. Que minha mente se torne um espaço de orientação e não de conflito, de direção e não de desgaste. Espírito Santo, alinha minhas emoções à verdade. Onde sentimentos tentam assumir o controle absoluto, traz domínio. Onde emoções distorcem percepções, traz clareza. Silencia oscilações emocionais que me afastam da estabilidade e restauram um estado interior firme, consciente e equilibrado. Que eu sinta sem ser dominado, reaja sem perder o controle e viva sem extremos que fragilizam minha caminhada. Espírito Santo, alinha minha postura diante da vida. Onde me escondi por medo, traz coragem. Onde me excedi por insegurança, traz equilíbrio. Silencia comportamentos que não refletem quem estou me tornando e fortalece atitudes alinhadas com maturidade, responsabilidade e consciência. Que minhas ações comuniquem estabilidade, clareza e segurança, refletindo o alinhamento que está sendo construído dentro de mim. Espírito Santo, estabelece um alinhamento duradouro. Que eu não viva em constantes ajustes emocionais, mas em um estado contínuo de equilíbrio. Silencia todo desalinhamento que tenta reaparecer e sustenta minha vida em uma base firme, clara e estável. Que mente, coração e caminhos caminhem juntos, fortalecidos, protegidos e conduzidos com serenidade.
Que minha vida avance sem conflitos internos, com passos seguros, decisões conscientes e uma paz que permanece. Espírito Santo, muitas restaurações se perdem não por falta de fé, mas por falta de fortalecimento interior para sustentar o que foi recebido. Hoje eu te peço que reforces meu interior de maneira sólida e constante. Silencia toda a fragilidade emocional que me faz oscilar diante das dificuldades. Onde antes eu cedia facilmente à pressão, estabelece resistência equilibrada. Que minha vida não seja marcada por avanços e recuos constantes, mas por constância, maturidade e firmeza interior. Espírito Santo, fortalece meu interior contra o desgaste do tempo. Há processos que não se resolvem rapidamente e desafios que exigem perseverança silenciosa. Silencia a impaciência que tenta me fazer desistir cedo demais. Restaura minha capacidade de esperar com serenidade, de continuar mesmo quando os resultados não são imediatos e de permanecer fiel ao que foi estabelecido nesta oração. Que eu não me canse de caminhar corretamente, mesmo quando o caminho exige resistência emocional e mental. Espírito Santo, entra agora nos momentos em que a solidão interior tenta enfraquecer minha fé. Há fases em que não há aplausos, respostas claras ou confirmações externas. Silencia o sentimento de abandono que tenta surgir nesses períodos. Restaura minha consciência de presença para que eu saiba que não estou só, mesmo quando o silêncio se prolonga. Que minha força não dependa de estímulos externos, mas de uma convicção interna sólida e estável. Espírito Santo, fortalece minha disciplina interior. Onde a constância foi frágil, traz firmeza. Onde a rotina espiritual foi irregular, traz estabilidade. Silencia a tendência de agir apenas quando me sinto motivado e estabelece um compromisso consciente com o equilíbrio, a vigilância emocional e a clareza mental. Que eu permaneça firme mesmo nos dias comuns, nos dias silenciosos e nos dias desafiadores, sustentando aquilo que foi restaurado. Espírito Santo, reforça minha identidade como alguém que permanece. Que eu não seja definido por oscilações emocionais, mas por maturidade. Silencia qualquer voz que tente me convencer de que não vou conseguir sustentar o que começou. Restaura minha confiança na continuidade, na perseverança e na estabilidade. Que eu avance com passos constantes, mesmo quando pequenos, sabendo que permanecer também é uma forma poderosa de vencer. Espírito Santo, que este fortalecimento interior seja permanente. Que eu não volte a padrões de instabilidade, desistência ou desgaste excessivo. Silencia toda a fraqueza que tenta reaparecer e estabelece em mim uma base firme, resistente e equilibrada. Que minha vida seja marcada por constância, clareza e permanência, caminhando até o fim com segurança, maturidade e uma paz que não se rompe diante das circunstâncias. Espírito Santo, eu reconheço que toda restauração verdadeira precisa ser acompanhada de consagração, para que aquilo que foi tratado não volte ao estado anterior. Hoje eu te apresento minha vida como um território reorganizado, que não pode mais ser governado por desordem interior, ruídos ocultos ou instabilidades silenciosas. Silencia definitivamente tudo o que não coopera com a paz que foi estabelecida. Que minha mente, minhas emoções e minhas decisões passem a operar sob um novo padrão, marcado por clareza, equilíbrio e firmeza contínua. Espírito Santo, consagra meus pensamentos para que não retornem aos antigos caminhos de confusão, dúvida excessiva ou desgaste mental. Onde antes havia dispersão, estabelece foco. Onde havia excesso de análise, estabelece simplicidade. Silencia pensamentos que não produzem crescimento e fortalece uma mentalidade alinhada com segurança e discernimento. Que minha mente não seja mais um campo vulnerável, mas um espaço protegido, organizado e consciente.
Espírito Santo, consagra meu coração para que ele não volte a reagir de forma desordenada às pressões da vida. Onde emoções antes dominavam decisões, estabelece domínio próprio. Onde sentimentos antigos tentavam ressurgir para me desequilibrar, silencia completamente. Restaura um coração firme, sensível, mas estável. Que eu sinta com profundidade, mas viva com controle, maturidade e serenidade constante. Espírito Santo, consagra minhas escolhas. Que minhas decisões não sejam mais guiadas por medo, ansiedade ou pressões externas. Silencia toda influência que tenta me empurrar para caminhos que não refletem o que foi restaurado em mim. Estabelece autoridade interior para que eu saiba dizer não ao que me desorganiza e sim ao que me fortalece. Que minhas escolhas sejam coerentes com a paz que agora governa meu interior. Espírito Santo, consagra meus relacionamentos. Onde interações geram desgaste excessivo, traz discernimento. Onde vínculos antigos tentam reabrir feridas, estabelece limites saudáveis. Silencia toda influência relacional que ameaça minha estabilidade emocional. Restaura minha capacidade de conviver com equilíbrio, respeito e clareza, sem permitir que outros definam meu estado interior. Espírito Santo, consagra minha rotina. Onde hábitos alimentavam cansaço, traz reorganização. Onde excessos roubavam energia, traz equilíbrio. Silencia padrões diários que enfraquecem minha constância e fortalece práticas que sustentam a restauração que recebi. Que meu dia a dia reflita ordem, leveza e consciência, sem extremos, sem sobrecarga e sem instabilidade recorrente. Espírito Santo, consagra meu futuro. Que aquilo que ainda virá encontre um interior preparado, fortalecido e alinhado. Silencia todo medo antecipatório e estabelece confiança madura. Que eu não caminhe inseguro diante do que está por vir, mas consciente de que minha vida agora opera sob um novo nível de estabilidade interior. Que eu avance com autoridade, serenidade e clareza, sem permitir que antigas vozes voltem a governar meu caminho. Espírito Santo, eu chego a este momento consciente de que todo o caminho percorrido nesta oração não foi apenas palavras, mas um alinhamento interior profundo. Ao longo de cada clamor, áreas foram expostas, silêncios foram necessários e restaurações começaram a se estabelecer. Agora, eu te peço que consolides tudo o que foi tratado até aqui. Que nada fique incompleto, nada superficial, nada temporário. Que cada área da minha vida tocada nesta oração seja fortalecida, organizada e sustentada por uma paz firme e contínua. Espírito Santo, sela em meu interior o silêncio que foi estabelecido. Que nenhuma voz contrária retorne, que nenhum ruído oculto volte a interferir na minha mente, nas minhas emoções ou nas minhas decisões. Restaura minha vida de forma integral, para que eu não apenas experimente momentos de alívio, mas viva um estado constante de equilíbrio, clareza e estabilidade. Que o que foi interrompido permaneça interrompido e que o que foi restaurado continue sendo fortalecido dia após dia. Espírito Santo, eu te entrego agora meu futuro com confiança e serenidade. Tudo aquilo que ainda não compreendo, tudo o que não está sob meu controle e tudo o que exige paciência, eu coloco em tuas mãos. Silencia qualquer tentativa de ansiedade, medo ou antecipação excessiva. Restaura minha capacidade de viver um dia de cada vez, com segurança, maturidade e discernimento. Que minha caminhada seja marcada por passos firmes, decisões conscientes e um coração em paz. Espírito Santo, fortalece meu interior para que eu sustente aquilo que recebi nesta oração. Que eu não volte aos antigos padrões, nem permita que pressões externas ou internas desfaçam o que foi estabelecido. Restaura minha vigilância emocional, minha clareza mental e minha firmeza espiritual. Que eu caminhe atento, consciente e fortalecido, vivendo de acordo com a restauração que começou dentro de mim. Espírito Santo,
Finalizando esta oração, eu reconheço que minha vida está sob tua condução e que nada do que foi tratado aqui ficará sem resposta. Silencia definitivamente toda a voz das trevas ocultas e estabelece uma restauração completa, contínua e visível em minha mente, em meu coração e em minha história. Que a paz que agora governa meu interior seja constante, firme e inabalável, refletindo equilíbrio, clareza e segurança em todas as áreas da minha vida. Que esta oração produza frutos duradouros, transforme minha forma de viver e fortaleça minha caminhada diária. Que eu siga adiante com confiança, serenidade e consciência do cuidado que me envolve. Que minha vida seja marcada por estabilidade, direção e paz interior. Em nome do Senhor Jesus Cristo, agradeço esta oportunidade. Amém. ChatGPT roteirista. Depois desta oração, o que antes parecia confuso começa a encontrar ordem, o que estava pesado passa a perder força e aquilo que agia no silêncio já não tem mais o mesmo espaço. Quando o Espírito Santo silencia as vozes ocultas e restaura o interior, o resultado não é apenas emocional, é uma mudança profunda na forma de pensar, sentir e caminhar. A paz que se estabelece agora não depende das circunstâncias. Ela nasce de um alinhamento interno que fortalece a mente, estabiliza o coração e devolve direção à vida. Permaneça consciente desse estado interior e permita que essa restauração continue se aprofundando nos próximos dias. Meu amigo e minha amiga, se este vídeo te abençoou, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as próximas orações. Compartilhe nos comentários o seu pedido de oração, queremos orar por você. E se você deseja se aprofundar ainda mais na ação do Espírito Santo na sua vida, criamos um e-book especial, preparado com muito cuidado, que pode te ajudar nesse processo. O link deste e-book encontra-se no primeiro comentário fixado neste vídeo. Que Deus derrame bênçãos abundantes sobre sua vida. Até o próximo vídeo.